Olá, gente, bom dia, tudo bem? Fernando está por aqui, Gleiciane, Maverick, está sempre comigo aqui na Maverick. É isso mesmo. Bruno, João Pedro, Márcio. Ô, Taidão, tudo bem, querido? Abraço, meu amigo. Hoje é um dia de falar do Cordeiro Perfeito, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o tema da nossa live é falar sobre empreendedorismo. Quero falar sobre algumas características apenas, que a gente percebe, eu percebo, lendo os evangelhos, com relação a Jesus. Já visto que nós estamos aí, né, gente? Amanhã é domingão de Páscoa. Quero aproveitar, desejar uma feliz Páscoa a todos vocês. Gente, pega o aviãozinho agora mesmo aí, convide mais gente para entrar conosco, porque hoje o assunto vai ser bastante interessante. Vamos falar de Cristo. O que nós podemos trazer para a nossa vida empreendedora? Algumas lições, algumas pílulas importantes, algumas lições daquilo que Jesus fez durante a sua trajetória aqui na Terra, que é interessante que nós consigamos observar isso e perceber. Doutor Alex, tudo bem? Bom dia. Mildred, bom dia. Sandro, bom dia. E nós, minha esposa também, a Dal, e nós possamos trazer algumas lições que Cristo deixou para nós, que temos esse desejo empreendedor, que somos empreendedores. O que nós podemos aprender com Jesus Cristo? O que Ele nos ensinou? Pois bem, gente, uma das características primordiais desde a trajetória de Jesus Cristo na Terra é que Jesus, ele tinha uma capacidade disruptiva, que é uma coisa muito bacana. Luiz Henrique entrando por aqui, meu sobrinho também. Pessoal, no final, quero ver se eu consigo ter um tempinho aí, no final da nossa live, para responder algumas perguntas, que eu vou até já ler as quais que eu vou responder para vocês aqui. Tem várias, eu não posso responder todas. Uma pergunta que está aqui: como eu saí da operação da minha empresa? Vou falar sobre isso hoje. Como eu construir líderes em que eu possa confiar? Qual mais que é para nós responder? Várias. Osés, de onde tirar coragem para empreender nesse país tão complicado? Então, vou começar com essas 3 perguntas. Se der mais tempo, eu vou falar sobre mais algumas delas, tá bom, gente? São várias pessoas que enviaram para nossas perguntas. Igor, Marcelo de Freitas, Marcos Vinícius, enfim. Tá bom, gente? Convide mais pessoas aí, pega o aviãozinho, convida a gente aí, que hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o maior empreendedor de todos os tempos, né? Pois bem, vamos começar falando sobre uma das características que eu acho assim fundamental na vida de um empreendedor, que é ter capacidade de ser disruptivo. O que é a capacidade de nós sermos disruptivos, nós empreendedores, gente? Ser disruptivo é você ter a coragem de você mudar as coisas abruptamente, mudar rigorosamente, você constranger o mercado, às vezes, com a forma de você agir, com a forma de você pensar, com o que você cria. Você criar disrupção, a principal característica de uma disrupção é mudar o comportamento. Entendeu, gente? A maior disrupção. E às vezes você muda tanto o mercado que você chega a tirar alguém de jogo. Você acaba tirando uma empresa do jogo, você acaba tirando um produto do jogo, um modelo de comportamento, de uso do jogo, enfim. E depois, se sobrar tempo, eu trago alguns exemplos. Nós temos um exemplo claro em relação a isso, que é a próprio smartphone, né?
Lembra da Kodak, das câmeras fotográficas? E não mudou, não é que apareceu alguém também fazendo foto, que são os smartphones, os celulares. Não, mudou o comportamento das pessoas consumir foto, é diferente. Foto no passado era para recordação, hoje é para inclusão social. Essa é a realidade das fotos. Então são mudanças de tempo, mudanças de hábito, mudanças de forma de pensar, mudanças de costume. E Jesus, quando ele chegou na terra, gente, a principal coisa que Jesus fez foi isso. Ele deu um choque na sociedade. Ele deu um choque, trazendo para a nossa vida empreendedora. É como se nós disséssemos que Jesus deu um choque no mercado. Jesus, ele chegou e chocou o mercado. Ele mudou completamente a forma de distribuir, a forma de consumir, a forma de ver. E isso chega ao ponto que às vezes chega a matar uma empresa, um negócio. E quando Jesus chegou na terra, veja bem, quem era o precursor de Jesus? Era João Batista. E João Batista, ele veio como precursor de Jesus, um homem era muito polido. A Bíblia diz que João Batista não provava vinho, não bebia vinho, não bebia bebida forte, porque o nível de sensatez, o nível de equilíbrio que João Batista tinha que ter era muito grande. João Batista não podia, às vezes, talvez uma palavra mal falada de João Batista, uma palavra mal estruturada de João Batista, poderia mudar o curso das coisas. Então, ele era um homem que tinha que manter no nível de conduta ligado, antenado com as coisas muito grande. E João Batista, ele veio como precursor de Jesus, ele veio preparar a chegada. Ele foi como se ele fosse o marqueteiro de Jesus. Ele veio fazer o marketing de Jesus. Tá vindo um cara aí, tá chegando aí. Em breve, sabe aquelas placas que você vê na beira da estrada? Em breve aqui terá não sei o quê, em breve terá isso. Ele o cara, ele foi o marqueteiro de Jesus. Ele chegou a fazer o marketing de Jesus. E a Bíblia diz que João Batista foi para o deserto e começou a dizer: vai chegar um aí do qual eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés, né? E João Batista veio com um discurso muito polido. Então as pessoas imaginavam que com um discurso muito duro, né? João Batista, ele tinha um discurso pesado. João Batista, ele dizia, como ele disse assim, palavras de João Batista mais ou menos assim, raça de víbora, né? Chamando as pessoas de raça de víbora. Jesus vai pegar a pá, vai limpar a eira, vai jogar fora. Veio com mensagem: o machado já está posto sobre a raiz, quem não der fruto vai ser cortado. Então a palavra de João Batista não era uma palavra branda, era uma palavra de justiça pesada. Ele veio dizendo que o machado estava posto sobre a raiz e que quem não desse fruto ia ser cortado, e veio chamando as pessoas de raça de víbora, e veio duro pra caramba. Então eu imagino que as pessoas imaginavam assim: caramba, se esse cara que é o marqueteiro de Jesus, ele já vem com essa dureza de evangelho, essa palavra pesada, essa palavra dura, imagine quando chegar o cara por aqui, né? Imagine quando chegar o próprio Cristo, a coisa vai ser muito mais complexa. Aí Jesus chega com uma disrupção total. Por quê? Jesus chegou mudando totalmente a forma que estava sendo falado da chegada dele. Jesus, ele chega com muito mais mansidão, muito mais serenidade, muito mais tranquilidade. Jesus chegou tão tranquilo que Jesus, quando a mulher foi lá e pecou, ele trouxe a mulher e disse para as pessoas: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vá, minha filha, não peques mais. Jesus chegou dando salvação aos gentios, que era proibido na época. A salvação era só para os judeus. Jesus chegou curando, restaurando, abraçando os leprosos, que eram pessoas que eram jogadas para fora da sociedade. Então Jesus veio com um discurso muito diferente, a ponto, gente, é que a gente não consegue entender isso, mas
talvez não seja tão simples para a gente entender, mas era tão longe da realidade, para os costumes da época, para os hábitos da época, a disrupção, a mudança de hábito, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento que Jesus estava trazendo para a sociedade. Oi, Grazi, tudo bem? Era tão grande, gente, que o próprio João Batista não conseguiu interpretar. Por quê? João Batista, ele está no cárcere para morrer, ele estava tão desesperado, achando que o ministério dele tinha sido todo errado. Ele falou, poxa vida, eu tinha certeza que o que eu estava fazendo era certo, e realmente era certo. Só que Jesus é o Cristo, ele pode chegar e mudar as coisas. Que quando o João Batista está preso no cárcere, lá ele nasceu mais, a filha lá do rei pediu a cabeça dele e foi decapitado de cabeça para baixo, aquela coisa toda que você já conhece. Ele estava tão angustiado de não conseguir entender a nova fase da sociedade, o novo tempo que Jesus estava trazendo, gente. Era tão incrível isso, que ele disse assim, ele estava dentro do cárcere, e a Bíblia diz que ele chamou 2 dos seus discípulos. É importante nós sabermos que a história, gente, os livros em torno da Bíblia nos mostram que parece-me que até 100 anos depois da chegada de Jesus, ainda havia os discípulos joaninos, que eram os discípulos de João também, pessoas que seguiam a João e não eram fiéis a João Batista. E a Bíblia diz que ele chamou 2 dos seus discípulos de João, e não discípulos de Jesus. Ele chamou 2 dos seus discípulos e disse para eles assim, viu, vão lá e pergunte para ele. Ele chegou a notícia para João Batista que Jesus estava em uma aldeia, estava em uma região, em uma cercania, e Jesus estava dando vista aos cegos, que na etimologia da palavra quer dizer, estava salvando os gentios, estava ressuscitando mortos, curando os enfermos. E Jesus estava fazendo coisa para pessoas que eram gentias, Jesus estava curando leprosos, porque a lepra era uma maldição da época. E ele falou assim, caramba, eu não acredito nisso, eu acho que eu perdi todo o meu tempo. Olha que nível de confusão mental que estava João Batista. Mas como que João Batista chega a esse ponto, gente? Saudades de ouvir você, homem de Deus. Ô missionária, que Deus abençoe. Então está ouvindo agora, né? Olha aí, estou fazendo uma live, mas é uma pregação. E ele disse assim, olha, imagine só que João Batista, João Batista morreu desconsolado, gente. João Batista morreu sem ter a certeza que o marketing que ele fez para Jesus, como precursor de Jesus, tinha dado certo. Parece que tudo que ele anunciou não foi verdadeiro, foi errado. Como assim? Claro. Imagine, João Batista não poderia, ele não tinha nenhuma margem de duvidar que Jesus era o Cristo, que ele era o filho de Davi, o enviado de Deus. Mas olha só o nível de disrupção, de mudança de sociedade que Jesus vinha fazendo era tão grande, que ele disse, vai lá e pergunte se é ele mesmo. Ô João Batista, você não tem motivo, João Batista, para pensar isso? Foi você mesmo, João Batista, que disse assim, eu vi com os meus próprios olhos o Espírito de Deus em forma corpórea descendo sobre Jesus. Imagine, ele comprovou com os próprios olhos, gente. Ele disse, eu ouvi uma voz do céu como um trovão dizendo assim, ó, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele teve sinais reais que não era apenas evidenciando, não, era comprovando realmente que Cristo, ele era o enviado de Deus. Mas veja só, quando João Batista percebe que Jesus parece que estava agindo totalmente do contrário ao que ele pregou, Jesus estava fazendo totalmente diferente do que ele pensou.
João Batista não teve capacidade de se reinventar mentalmente. E na vida empresarial nossa é a mesma coisa, gente. Tem gente que ele viciou tanto a mente naquelas crenças que eles tinham, com aquele pensamento delas, que eu mesmo, gente, eu já estive mentorando dentro do MDE, que a pessoa falou assim: José, eu quero falar sobre tal tema. Eu falei: cara, com você não dá para ir nesse tema. Por quê? Cara, você está tão viciado nessa forma de pensar que eu não dou conta de mudar você. Eu, José Gomes, já fiz isso, gente. Imagine só, agora João Batista, e digo mais, né? Quando eu falo que João Batista morreu desconsolado, eu preciso explicar isso aqui também, né, gente? É que foram os seus 2 discípulos ouvir Jesus, e a Bíblia diz que chegando eles viram Jesus curar os enfermos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, dar alimento aos pobres. E a Bíblia diz: partindo eles, quer dizer, eles já tinham voltado para a presença de João Batista. Partindo eles, Jesus começou a falar: o que vocês o que vocês vieram ver? Vieste ver aqui? O que vocês vieram ver? Vocês vieram ver quem? Um profeta? Pois deixa eu falar uma coisa para vocês sobre João Batista: que nunca houve e nunca haverá nascido da mulher um homem como João Batista. Ele é o maior de todos os profetas. Era esta a mensagem que os discípulos deveriam levar para João Batista. Mas enfim, eles já haviam partido quando Jesus começou a falar sobre João Batista. Então, qual foi a mensagem que eles levaram para João Batista? João Batista, tudo que Jesus está falando, que você está falando, você ficou sabendo, é verdade. Ele está dando vista aos cegos, ele está dando comida aos pobres, ele está ressuscitando os mortos, enfim, curando os leprosos. Enfim, João Batista morreu sem ter a convicção plena de que Jesus era o Messias. Claro que na eternidade, eu não tenho dúvida que essa resposta estará para todos nós vermos, né? O grande trabalho que João Batista fez para a humanidade. Mas enfim, o que eu quero falar de Jesus é isso: que Jesus tinha capacidade de disrupção, capacidade de mudar o negócio. E chega um momento que alguém vem e tem uma conduta mercadológica, que às vezes essa conduta ela é tão forte que a gente não acha saída para melhorar as coisas. Olha, ontem eu estava lendo uma matéria que as Casas Bahia está montando uma loja no centro de São Paulo, uma loja conceito, em que a pessoa vai ter experiência de testar o seu produto, de sentar em um sofá que vai comprar. Tem até uma cozinha gourmet que as pessoas possam cozinhar sua própria comida. Gente, isso não tem escala. Vocês entenderam? Vocês entendem? Quem já teve a minha aula sobre as 3 fases da inovação: inovação de evolução, inovação de revolução, inovação disruptiva, sinto muito, não dá para mudar as coisas. O Mercado Livre acabou com o modelo de negócio, o Mercado Livre está destruindo com o modelo de negócio das lojas de logística, está destruindo, gente. Então assim, você vê o desespero da gigante Casas Bahia querendo mudar o jogo e com a inovação apenas de evolução. Vocês entenderam, gente? Gente, o que é uma loja conceito? O cara tem experiência de abrir um armário, de sentar no sofá, de fazer uma comida no micro-ondas que ele vai comprar para levar para casa. Isso é utopia. Desculpe, gente, você não tem escala. Uma empresa dessa que tem que vender milhões por dia, isso não tem escala, isso é conversa fiada. É tentando ver se ganha o jogo, ver se muda o jogo, ver se volta para as mídias novamente, ver se volta para os holofotes da sociedade, mas não consegue mais, porque a disrupção foi muito grande. A disrupção, gente, muitas vezes você tem que matar o seu negócio e criar outro na frente, porque o que alguém traz, ele toma tanto o seu mercado, ele muda tanto a forma, porque as pessoas mudaram o comportamento de comprar. As pessoas compram pela internet agora, o Mercado Livre entrega. O Mercado Livre se tornou a ferramenta mais inteligente. Eles acabam comprando o estoque, já falei isso aqui. Eles têm os BIs, eles veem o produto que mais está vendendo e eles vão e compram em grande quantidade. Eles tanto ganham na taxinha de distribuição, como agora eles se tornaram um marketplace interessante, inteligente.
porque eles sabem o que está vendendo no mercado, porque tudo transita por eles, pela ferramenta deles, eles compram em grande quantidade e eles vendem. Vocês entenderam, gente? E aí vem a Casa Bahia, desculpa aí, mas para mim é frufru, é conversa, é tentar voltar para os holofotes, mas não tem sentido. Não tem sentido, não é esse o jogo que vai mudar. Por quê? Porque a disrupção faz isso. Então, cara, empreendedor, aprenda isso com Jesus. Jesus, ele veio com um comportamento, com uma mentalidade tão diferente, tão desviciada. Muito pelo contrário do João Batista. O João Batista estava totalmente viciado. O padrão que o João Batista queria era aquele, mesmo tendo todas as evidências. Todas as provas, né? João Batista tinha todas as provas que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus, e mesmo assim o camarada estava com a mente viciada. Aí vem Jesus e muda totalmente as coisas. Mas durante o percurso de Jesus estando na terra, Jesus não viciou a mente dele, muito pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, quando os gentios vinham quando as pessoas vinham com aquela tradição arraigada do passado, Paulo já tinha sacado a mentalidade de Jesus. Ele chega e diz assim: viu gente, explica para essa galera aí, porque nós que temos a mente de Cristo. Ele estava dizendo o quê? O apóstolo Paulo estava dizendo: nós que temos a mente de Cristo estamos muito além, estamos muito à frente de tudo, muito além de tudo. Tá, mas Jesus tinha uma mente disruptiva. Qual é a próxima característica impressionante que me impressiona de Jesus? Jesus, ele tinha capacidade de criar liderança. Jesus, ele ensinava essa sociedade que nós temos hoje, que às vezes a gente se torna líder para querer ser massageado o nosso ego. Hoje, muitas vezes, nós se tornamos líderes, a gente se esforça tanto na empresa para a gente chegar na liderança, e aí a gente fica oprimindo as pessoas e dizendo assim: cuidado aí, sou teu chefe. Olha, aí o chefe tem que ser servido o tempo todo. Então, as pessoas, o melhor lugar do chefe, o melhor cafezinho do chefe, o melhor tudo do chefe. Aí Jesus chega dizendo assim: você quer ser grande mesmo, camarada? Você quer ser o líder? Então aprenda a servir. Meu Deus do céu, olha que coisa linda, gente. Você quer ser o maior? Então seja o maior servo que tem também. Quer dizer, entenda que ser líder, comandar time, comandar empresa, é servidão, gente. É servidão o tempo todo. É servidão o tempo todo. Olha, eu já vou responder aqui uma coisa interessante. Até vou responder essa pergunta já no meio da nossa live aqui. Tem muita gente com um discurso aí bonito na sociedade, entendeu? Porque é gostoso ouvir. Eu falei alguns dias atrás aqui sobre uma palavra que Paulo fala a Timóteo: chegará um momento que as pessoas procurarão para si. Paulo fala para Timóteo: ensine a verdade, porque chegará um momento que as pessoas procurarão para si homens, mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. O que Paulo está dizendo? Viu? Se você quiser ter público em massa, você tem que falar o que elas querem ouvir. Aí você começa a ouvir umas barbaridades, gente, de quem não tem empresa. Porque quem dá essa aula, desculpe aqui, agora vou encrencar com todo mundo, se quiserem me cancelar e me cancele também. Mas é impressionante, cara. É quem não tem empresa. Olha, venha fazer a minha mentoria para você aprender a sair do operacional. Entendeu? E eu não estou falando isso agora porque o Flávio Augusto falou agora recentemente sobre isso, não, gente. Quem me conhece, quem faz mentoria comigo há mais de ano, 2 anos, 3 anos, sabe que eu fico falando, dizendo assim: gente, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Saia do operacional e venha para o estratégico. Olha para mim aqui. Você tem noção do que é você ficar 8, 10 horas por dia só no estratégico da sua empresa? Então tá, me fala o que você fez de tão estratégico na tua empresa assim. Fala para mim, querido. Fala para mim, meu amigo que está me ouvindo agora aqui. O que você fez de tão fantástico? Pô, você deve estar fazendo muita coisa de estratégia na empresa, né? Para você ficar 8, 10 horas por dia pensando em estratégia. Caramba, você incondicionalmente, você é o maior de todos. Porque você parou para analisar, cara, 10 horas por dia pensando em estratégia. O que acontece no mundo empresarial, gente, é o contrário. O que acontece no mundo empresarial
é que a gente vai delegando algumas coisas. Por exemplo, eu já falei para vocês aqui nas minhas lives que em determinado momento quem pegava o carro e ia vender franquias era eu. Quem gravava os vídeos aulas do EAD da minha empresa era eu, já não sou mais. Quem fazia eleição de gerente era eu, depois para supervisor, depois para coordenador. Hoje eu não sou mais. Você ainda está no operacional da sua empresa. Quem conhece o Zé Gomes sabe que toda quinta-feira eu vou para o chão de fábrica da minha empresa, porque eu não sou só investidor nessa empresa, eu fundei essa empresa. Toda quinta-feira eu analiso 7, 8, 10 clínicas. Eu vou analisar minuciosamente as clínicas. Por quê, gente? O que é isso? Isso é operacional raiz. Um dia na semana, mas eu não saí do cerne da empresa. Eu continuo entranhado no core business da minha empresa. É o dia que eu mais crio para a minha empresa. Na segunda-feira, cara, eu tenho outras empresas, eu tenho a Line Startups, que tem lá mais, está chegando estamos com 8 startups incubadas, vai chegar a 300, a 500 startups. Você vai ter tempo para tudo? Sim. Pode ser que eu não tenha tempo para todas as coisas, eu vou delegar muitas coisas, mas eu tenho que entender que essa palavra de sair do operacional, você nunca pode sair, porque o operacional é muito importante, gente. Aliás, você tem que saber alinhavar valores. Qual é o operacional que eu continuo? O dia de fazer análise de clínicas, eu estou lá na quinta-feira, essa base, esse trabalho é meu, do Zé Gomes. Todos sabem que na quinta-feira eu não abro minha agenda, porque eu vou para o chão de fábrica da minha empresa, eu preciso me reinventar todos os dias. Se você, vem cá, olha para mim, como que você vai ser estratégico se você não conhece mais a tua empresa? Ou a tua empresa não muda? Porque para mim ser estratégico, eu tenho que estar no chão de fábrica também. O dia todo, o tempo todo, não. Você não precisa estar cumprindo horário lá, fazendo gerenciamento de clínica, mas não podemos achar que agora é uma salinha para mim, eu não faço, e você não faz nada. Desculpe, gente, ninguém consegue ficar 10 horas por dia só no estratégico de uma empresa. Agora, o estratégico também é sua função. O estratégico também, principalmente sua função. Quiser dizer que você é o CEO, agora que você é o CVO, fique à vontade. Mas a grande verdade é essa. O estratégico é a tua função, mas o operacional também é. Não é porque você delega muitas funções que você vai sair do operacional, da criação da empresa. Porque não tem como estar no estratégico sem conhecer o operacional. E não tem como conhecer o operacional só de ouvir falar. De vez em quando você tem que sentar lá e fazer. Entender do seu negócio verdadeiramente. Então, quem me fez essa pergunta, nem sei o nome da pessoa que fez aqui, acho que é Juliano que fez a pergunta. Entendeu, Juliano? Então já está a resposta aqui. Desculpe, mas é tão. Eu tenho visto isso, gente, mas é gostoso, né? É gostoso procurar professores que digam para mim. Alguns dias atrás eu estou fazendo uma mentoria, um projeto 360. Eu chamo 2 dentistas, 2 franqueadas minhas, novinhas, jovenzinhas e tudo. Tinham montado uma clínica só. Uma clínica. As 2 dentistas chegam, eu pergunto para elas, daí, você faz o que na clínica? Eu não trabalho mais dentro eu não sou mais dentista lá dentro da clínica. A outra, também não sou mais. Mas vocês trabalham para fora, tem outras empresas, tem outras atribuições, outros negócios? É que agora nós ficamos só no estratégico da clínica. Meu Deus do céu. O estratégico é a franqueadora. Imagina, a pessoa tem uma clínica, tem 4 funcionários, tem 2 patrão, porque foi em São Paulo, fez um curso aí, vem aprender a sair do operacional e viver no estratégico da sua empresa. Eu pergunto, tem gente, quem que ensinou isso para vocês? Quem que ensinou essa barbaridade para vocês? Fizemos uma mentoria com o fulano de tal, e falou isso, falou assim, meu Deus do céu. Viu, gente? Não é assim. Chegará o momento, quem já conheceu as 5 fases, recompensa imediata, recompensa de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, não mensurável. Essa aula que eu já dei aqui, gente. Chegará o momento que você delega muitas coisas na sua empresa. Você delega muitas coisas, mas você não tem empresa nem para você trabalhar, você quer vir para o estratégico ainda, gente. Não é assim que se faz as coisas. Isso aí são aulinhas gostosas de ser dadas, porque cria
cria conexões, entendeu? Cria engajamento, entendeu? Cria engajamento, e você vai atrás do engajamento e você vira uma pessoa sem função dentro da sua empresa. Porque você está tão estratégico, imagina, alguém fica 12 horas no estratégico de uma clínica. Tem fundamento isso, gente? 10 horas por dia, 8 horas por dia. Resumindo, você aprendeu a não fazer nada dentro do seu próprio negócio só porque você quer ser o líder. E o líder, ele não pode se rebaixar. Ele não pode mais sentar no operacional, porque agora ele é líder. Aí aprenda essa com Jesus, tá? Jesus diz assim, viu, camarada? Você quer ser líder? Aprenda a servir. Aprenda a ir para o chão de fábrica. Aprenda a começar lá de baixo. Aprenda a estar lá embaixo, não tem nenhum problema. Se tiver que servir um cafezinho, serve um cafezinho. Saiba quem você é. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, viu? O fato de você ser líder não significa que você tem que sair pisando em todo mundo. Você só tem que saber quem você é. Eu gosto muito de uma palavra que eu sempre uma história de Roosevelt. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, diz a história que em determinado dia ele estava saindo ele estava comandando uma reunião no seu time, e ele tinha que sair para ir para uma outra pauta, uma outra reunião. E quando ele saiu, ele foi entrar no seu helicóptero para decolar, o piloto disse, olha, não podemos decolar porque está vindo uma grande chuva, vamos ter que voltar. E quando ele voltou, o seu assessor direto estava sentado na ponta da mesa comandando a reunião, naturalmente. E ele se levantou, se assustou com uma volta, com o retorno de Roosevelt, né? E disse assim, ô presidente, por favor, se levantou e disse, presidente, se assente aqui, a ponta da mesa é o seu lugar. Ele disse assim, ele havia sentado em qualquer lugar da mesa, num lugar qualquer da mesa. Ele disse assim, querido, fique tranquilo, aonde eu me assentar é a ponta da mesa. Líder, não é porque você está servindo na tua empresa, é que ninguém vai te respeitar. Saiba quem você é, só isso. Jesus está nos dando uma aula de como ser líder. Imagine, mas se eu tiver que passar um pano na minha empresa, o que é isso? Isso para mim é humilhação. Eu sou patrão, eu sou dono, eu sou líder, eu sou gerente. Jesus diz assim, você é tudo isso? Então aprenda a servir. Porque a principal característica de um líder é aprender a servir. Entendeu? Aí é o seguinte, o que mais podemos aprender com Jesus? Bom, Jesus ele é disruptivo, né? Jesus tem características, ele mostrou que ele foi disruptivo, ele veio trazendo uma nova roupagem, um novo tempo, uma nova época, uma nova virada de chave, uma nova etapa para a sociedade. Aí nós já aprendemos que Jesus sabia construir liderança, e Jesus entendia muito bem de liderança, gente, porque Jesus ele construiu um time de 12, esses foram os seus discípulos, né? Os seus apóstolos, olha só, 12 pessoas, 12. O que ele fez com isso? Jesus, ele decidiu 12 pessoas. Gente, e Jesus percebeu que ele só falava com a multidão quando ele estava falando, pregando para a multidão. E às vezes quando chegava alguém enfermo perto dele, ele curava. Mas durante 33 anos da sua vida, durante todo o tempo, Jesus ele colou, ele grudou na sua liderança, ele trazia clareza o tempo todo, clareza para os seus discípulos. Porque, ouça isso de mim, gente, você grande empresário, você pode energizar a muitos, você pode motivar a muitos, mas mentorar pessoas é sempre um time pequeno. Pessoas que vão fazer com que você realmente se tornar, com que você crie escala com o que você está fazendo. Não adianta você querer ter 100 pessoas, um time de 100, 200 pessoas, você não vai conseguir estar todos os dias no tete-a-tete com 100 pessoas. Eu tenho na minha empresa, gente, 5, 6 pessoas, 7 pessoas, que fazem parte são pessoas que criam escala na minha empresa. Eu não falo com todos os colaboradores dentro da central todos os dias, mas a Mildred, por exemplo, eu falo com ela o dia todo, às vezes à noite, o tempo todo. Meu pessoal do marketing, a Gliciane que está aí,
a Laís, o doutor, o pessoal do jurídico, o financeiro, o pessoal do financeiro, o setor de compras, são pessoas que estão comigo o tempo todo. O pessoal de TI, olha aí, gente. Porque eu crio muitas ferramentas na minha empresa. Mas todos eles sabem que na quinta-feira eu estou, na onde? No estratégico, eu estou no operacional. Na quinta-feira, não é o tempo todo, eu não cumpro horário com os colaboradores da empresa. Mas eu não abro mão de estar lá no chão de fábrica. Eu digo, gente, esse é o dia que eu mais aprendo, quando eu analiso clínicas. O Zé é exaustivo, é cansado, mas eu estou lá. Então aprenda, gente. Você não adianta você querer achar que você vai ter uma grande... Você pode energizar, você pode fazer... muitas pessoas sigam você. Essa estratégia, Jesus pegou ali os seus discípulos. Ele ficava o dia e noite com aqueles camaradas, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo junto com eles. Jesus ensinou um conceito que eu acho muito lindo. Jesus dizia assim, eu tenho um conceito que eu digo assim, olha gente, um líder carrega 2 baldes nas mãos. Em um balde tem água, em outro balde tem gasolina. A vida toda procure jogar esse balde de água, mas não se acovarde, que se precisar um dia, quando nada tiver solução, você jogar o balde de gasolina e fazer um estardalhaço. Jesus fez isso. Jesus entrou no templo, o templo estava sendo comercializado. Ele entrou, Jesus derrubou tudo. A natureza de Jesus se transformou. Ele se tornou um homem, ele quebrou, como a gente diz hoje, ele quebrou o pau com aquele povo lá, gente. Mas é o mesmo Jesus que quando Pedro arrancou a orelha de Malco, Jesus disse, esquece, Pedro. Foi lá e colou a orelha de Malco. Jesus sabia quem eram as pessoas que estavam do lado dele. Eu só ando com pessoas dos quais eu confio. Sério mesmo? Você só anda com pessoas que você confia? Gente, não é fácil você andar com pessoas que você confia. O que importa não é as pessoas. O que importa é você saber que você sabe o que está acontecendo na sua empresa. Eu desconfio de fulano de tal, não vou conseguir andar com ele. Ande com as pessoas, mas controle elas, cuide delas. Você vai ter pessoas, as pessoas chegaram na sua empresa na fase adulta, eles tiveram criação diferente, tiveram ambiente diferente, personalidade diferente, caráter diferente. O próprio Jesus, ele se assentou na mesa com todos os seus discípulos e disse assim, um de vocês vai me trair. Ele já sabia, ele sabia quem era quem. Mas Jesus, quando nós olhamos Abraham Lincoln dizendo uma frase assim, quando eu torno os meus inimigos amigos, não significa que eu diminui os meus inimigos. O que Abraham Lincoln está dizendo? O fato de eu ter um inimigo perto não significa... Ele se tornou amigo, mas ele é meu inimigo. Está entendendo? Ele se tornou meu amigo, ele faz parte do meu time, mas ele é meu inimigo. Eu sei que ele é. Só que o importante é eu saber. O importante é eu saber como conduzir ele. Jesus falou isso. O que Abraham Lincoln falou alguns dias atrás aí, né? Abraham Lincoln, imagina, quando falou alguns dias atrás com relação ao estado milenar de Jesus, né? Ele falou a mesma coisa. Você tem que andar só com pessoas que você confia. É assim, Jesus confiava em Judas. Judas se assentou com ele na Santa Ceia, no lava-pés, entendeu? Jesus permitiu ele dar um beijinho no rosto na hora da traição, sabendo que ele estava traindo. Talvez se não fosse outra pessoa, não empurraria isso, daria um murro no peito de Pedro, de Judas, e de Judas. Sai daqui, seu traidor. Não, beija, filho, pode beijar, mas eu sei quem você é. Pode beijar, filho, mas eu sei quem você é. O importante é eu saber. O importante é eu saber. Aprenda. Liderança não tem a ver com o teu oponente. Liderança tem a ver com você. Você que tem que estar maduro para poder viver isso. Então Jesus nos ensinou muito sobre liderança. O que mais que Jesus nos ensinou? Inteligência financeira. Gente do céu, o que Jesus fala em Mateus 6?
se não me engano, versículo 34, ele diz assim: não é possível você servir a dois senhores. Você precisa desprezar a um e amar o outro. Já no versículo seguinte, ele diz assim: você precisa desprezar o dinheiro para amar a Deus. Aí tem gente, os críticos de plantão, que dizem assim: você não pode gostar de dinheiro para servir a Jesus. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: saiba elencar os seus valores. Em que posição está o dinheiro na sua vida? Porque quando você se perde na tua habilidade financeira, você não abandona só a Cristo. Sabia disso? Você abandona os teus princípios, você abandona os teus valores. Nós abandonamos família, abandonamos tudo. A gente se torna pessoas irreconhecíveis. A gente se torna pessoas que ninguém nos reconhece. Porque o dinheiro, a Bíblia diz que quem nos transforma é o sangue de Cristo. Ele veio para nos libertar. O próprio Jesus disse: nada podeis fazer sem mim. Jesus falou isso: nada podeis fazer sem mim. O que ele está dizendo? Quem vai transformar você sou eu. Até mesmo porque, gente, o homem ele tem variação. O homem muda. Quando nós falamos, mesmo saindo do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas o próprio Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne, ele está desde o início, todos vocês sabem disso. O que foi quando Moisés, quando ele ouviu Deus falando, e ele tinha que levar uma mensagem para Faraó, Moisés olhou e disse assim: você aí, que está falando comigo, tá, como que eu chego lá e falo para Faraó de você? Olha que interessante. Eu chego lá e falo assim: Faraó, eu falei com quem? Com João, com Pedro? Ele diz, o que Deus diz para ele? Chegue lá, Moisés, e diga assim: o grande eu sou mandou te dizer. Porque o sou, gente, que significa ser, representa não haverá variação. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O grande eu sou. Eu e você, querido, você que está nessa live comigo, nós não somos, nós estamos. Nós que estamos nessa live, nós não somos, nós estamos. Isso significa o quê? Que nós podemos ter variações, nós podemos melhorar ou podemos piorar. Tem pessoas que durante a vida delas, elas melhoram. Existem pessoas que eu já olhei e falei: nossa, você está bem melhor do que antes. Assim como eu já olhei para pessoas e já diz assim: poxa vida, fulano tal se perdeu no meio do caminho, olha no que ele se tornou. Porque as pessoas mudam, as pessoas têm variações. Vocês estão entendendo? E é natural, porque o ser humano foi feito para desejar a evolução, para desejar o crescimento, para ter maiores conquistas. Então ele precisa ter essa capacidade de mudança. Agora, quando nós, o que Jesus está dizendo é o seguinte: aprenda uma coisa. Aprenda a entender quem é prioridade na sua vida. Deus é prioridade. Eu sou prioridade na sua vida. Não é que você tem que desprezar o dinheiro. Em que posição está o dinheiro para você? Vamos lá. Deus, Jesus, eu sirvo a Jesus, a Cristo. E o dinheiro, ele me serve. Por mais que o dinheiro, o funfa, o money, a grana, ele tem inteligência, você tem que saber gastar dinheiro, você tem que servir a Deus. Mas por que uma pessoa se perde no dinheiro? É quando o dinheiro comanda ele. Aí é um demônio chamado Mamon que entra em ação. Porque são pessoas que elas vivem endividadas, elas compram sem ter necessidade de comprar, compram para estocar, compram porque não vão usar, materializam o dinheiro antes da hora. São pessoas mesquinhas, são pessoas avarentas, são pessoas compulsivas, também gastam exageradamente, e são pessoas que a luxúria está em suas vidas. Também tem isso, gente. O que Jesus está dizendo: se você entender que o teu principal valor é Deus, quem vai transformar o teu coração então sou eu, o Espírito Santo, eu, o Cristo, eu enviado, eu sou Ele que vou mudar o teu coração.
Você não vai ser vaidoso pelo seu dinheiro. Você vai gastar o seu dinheiro de maneira natural, entender as necessidades basilares, principais de sua vida. Você vai exercitar a generosidade quando for preciso. Mas você também não vai ser um bobo que vai ser distribuindo o seu dinheiro para pessoas que não são pessoas das quais você tem que ajudar. Porque a verdade é essa, se eu for ajudar todo... Gente, você tem noção, se eu for ajudar todo mundo que me pede alguma coisa todos os dias? E quem convive comigo sabe a quantidade de pessoas que eu ajudo, o nível de generosidade que eu tenho. E aqui não estou falando para me gabar, não estou falando para me vangloriar, mas pelo contrário, gente. É porque eu gosto da tecnofilantropia, ajudo pessoas. São só na live, são 170 alunos de programação que são puxados por nós. Quantas pessoas estão aqui nessa live que eu já formei as pessoas que eu já dei mentorias, que eu já transformei. Porque, agora, tem aqui, por exemplo, uma instituição que a minha esposa é vice-presidente, a PACD. Essa não, ela tem pessoas que nunca vão poder fazer nada por elas. Não tem mãos perfeitas, braços perfeitos, não consegue pensar. Agora, você ficar entregando a tua riqueza para pessoas que podem trabalhar, você está ajudando essa pessoa a nunca se tornar autossustentável. Então, até ser bondoso, você abençoar a vida de alguém, você tem que tomar cuidado, você tem que ser inteligente. Outra coisa, não acho que é você que tem que fazer tudo. Você tem que saber aonde estão os teus limites, porque cada um tem que fazer a sua parte. Agora o que acontece com um empresário como eu é que todo mundo cria projeto pensando em mim. Todo mundo não, mas muitas pessoas, milhares, viu, gente? Todo dia, Deus, tem um negócio, não tem como ajudar. Eu falei, gente do céu. Tem dia que eu chego em casa e falo para minha esposa, eu falei, gente, eu tive 20 pedidos hoje. Não consigo, cara. Não tem jeito. E a pessoa acha, o Zé não quer ajudar, é tão rico e não ajuda a gente. Você pensa que não ajuda. Agora, as pessoas, sabe, tem que ter essa sensibilidade, sabe? Eu faço a campanha, eu quero que o Zé dê 50 ovos de Páscoa. Gente, isso qualquer pessoa pode dar. Vai para a pessoa do teu vizinho da direita, cada um dá um. Por que tem que ser obrigado para 150? Por que você não pede para 150 pessoas, cada um dá um ovinho de Páscoa? Que você conhece. Então existem coisas que não... Gente, desculpa falar sobre isso, mas é verdade. Existe Então você tem que tomar cuidado para que você também não use o teu dinheiro, não deixe com que você não tenha o mamão na sua vida, mas pessoas que têm o mamão venham te usurpar. Como elas não cuidam da vida financeira delas, por exemplo, alguns dias atrás alguém me ligou e falou assim, ô Zé, me empresta o dinheiro para me pagar uma conta. Falei, mas que conta? Eu comprei tal coisa, tal, e não consigo pagar, preciso pagar essa coisa. Viu, mas quem te deu o crédito não fui eu, foi essa pessoa. Agora eu vou te dar o dinheiro, você vai pagar essa pessoa e você vai ficar devendo para mim. Se você não pagar ela, vai pagar a mim também. Agora, quem que fez negócio com você? Fui eu? Não foi. Então, meu amigo, é teu problema com ele. Você está entendendo? Verdade, gente. Às vezes a pessoa me cancela aqui nas redes sociais porque eu falo as verdades, mas é isso. Bondade tem muito mais a ver, bondade com bondade financeira, gente. Escute aqui, ó. Bondade financeira. Bondade financeira tem muito mais a ver com justiça do que com outra coisa, tá? Você tem que ajudar os mais pobres, tem que ajudar as pessoas, só que você não tem que achar que é tudo você que vai fazer. Então, quando Jesus fala sobre inteligência financeira, você tem que servir a Deus. Servir a Deus. E depois, você tem que... Aí sim você vai administrar as suas finanças. É uma coisa. Eu sei, mas eu não concordo com você, não concorda? Então você não vende tudo que você tem que dar aos pobres. Porque quando Jesus fala com aquele menino, com aquele rico lá, e fala para ele, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Está na Bíblia, Jesus falou isso sim. Sabe por quê? Porque quando Jesus olhou dentro dele, viu a avareza. Quando Jesus olhou dentro dele, viu o mamão. Quando Jesus viu dentro dele, se entristeceu e foi embora. Entendeu? Agora, se Jesus falar para mim, Zé, venda tudo o que você tem, porque você não está com inteligência financeira, você perdeu a mim, perdeu Cristo, por causa do teu dinheiro, vendo tudo que você tem para poder me servir, é isso aí que ele está dizendo, você tem que fazer. Então, para não acontecer com aquele jovem rico, você tem que fazer isso.
Entenda quem é Jesus, porque Jesus olhou dentro daquele jovem e ele viu o demônio de Mamon, viu que ele não trocaria sua riqueza por Jesus. Oséias, você trocaria a tua riqueza por Jesus? Viu, Jesus está comigo muito antes de eu não ter nada. Quando eu capinava a roça, aleluia, eu já orava, madrugadas e madrugadas, eu já lia a Bíblia. Quando eu não tinha nada, eu vinha de um berço cristão. A minha prosperidade vem das promessas de Deus. Quando eu morava dentro de uma favela, Deus disse para mim: você vai prosperar, você será um grande empresário. Por que Deus me prometeu isso? Porque Ele viu em mim um homem preparado para prosperar. E eu sempre digo isso: as pessoas estão enganadas. Eu conheço um homem quando ele se perde com a riqueza. É exatamente isso. Não se perca com a sua riqueza. As pessoas, a minha riqueza, ela veio de um homem que servia a Deus. A minha riqueza veio de um homem temente a Deus, que quando capinava a roça, já servia o Senhor, já tocava pistão na igreja. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu estudava música. Com 7 anos, 8 anos de idade, eu tocava pistão na igreja. E sabe o que eu fazia naquela época? Capinava a roça, cuidava de porcos. Era isso que eu fazia. Entendeu, querido? Então, o dia que nós entendemos que Ele é prioridade, você tem inteligência financeira. E para encerrar nessa live, Jesus tinha visão de futuro. Desculpa aí, gente, deixa eu se emocionar um pouquinho aqui. Jesus tinha inteligência, Jesus conhecia o futuro. Aquilo que nós falamos todos os dias, o tempo todo nós falamos sobre isso. Você tem que entender o futuro das coisas, o mercado do futuro. Você tem que saber tudo o que vai acontecer no futuro. Porque o empresário que vive o presente tem que estar pensando no futuro. O que vai acontecer no futuro? Como que as coisas vão acontecer? Aí, bem nos últimos dias, para encerrar nossa live, Jesus está junto com os 12 e diz para eles assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. O Taíde, né, Taíde? Me conheceu grande parte da minha vida. Um grande amigo. Beijo grande, Taíde. Jesus diz assim: vocês farão coisas muito maiores. Por que Jesus está falando aquilo? Porque ele estava querendo bajular os seus discípulos? Ele estava falando aquilo porque ele estava querendo bajular os seus discípulos? Não. Ele estava falando aquilo porque ele já sabia o que aconteceria no futuro. Tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós estamos fazendo hoje, pessoas enchendo estádios para falar de Jesus, cantores colocando um louvor no YouTube, e de repente aquele louvor já teve mais de 1 milhão de visualização. Sabe o que ele está dizendo? Está vendo o poder da escala? Enquanto João Batista teve que subir da montanha e gritar contra o vento, para que as pessoas viessem até ele, olha o que vocês estão fazendo hoje. Mas não era possível fazer na minha geração. Hoje nós vemos pessoas como o Nick, que esteve aqui em Ponta Grossa, um grande evangelista americano. Tinha lá milhares de pessoas ouvindo o evangelista falar. Por quê? Porque coloca numa televisão, coloca em um rádio, junta-se pessoas rapidamente, construindo empresas. As empresas que são construídas hoje, gente, tá? Empresas grandes. Naquela época o homem andava a cavalo, em cima de cavalo. Jesus já conhecia o iPhone 15, porque ele sabia do que ele estava falando. Vocês farão coisas maiores, vocês virão coisas que eu não vivi aqui. Mas ele, na pessoa do Espírito Santo, ele continua conduzindo tudo que nós estamos fazendo. Tudo que nós estamos fazendo. Eu vejo Jesus sentado à direita do Pai e dizer assim: que massa, que legal, né? Essa galera aí, poxa vida, né? É isso aí, inteligência financeira. Sabe, Pai, imagina um papo de Deus, do Pai com o Filho, dizer assim: sabe, Pai, eu deixei uma parábola lá na terra, quando eu estive lá, muito legal, que os empreendedores tomaram para elas.
Qual foi, meu filho? Do filho pródigo. O problema do filho pródigo não era com o pai. O problema do filho pródigo é que ele tinha vontade de botar a mão na grana. Ele gostava do pai. Ele nunca brigou com o pai. Ele simplesmente, aliás, muito pelo contrário, o mais velho que brigou depois, né? Falou, pai, me dá minha grana, me dá minha herança. Ele pediu herança. Eu quero sair daí, quero empreender, quero curtir a vida, quero empreender, quero construir minhas empresas, construir minhas coisas. Desculpa, gente. Se fosse nos dias de hoje, era isso que ele estava falando. Saiu e gastou coisas erradas, o dinheiro. Aí voltou para casa. E o pai chegou e disse assim, meu filho, deixa eu te ensinar de novo. Pegou o dedinho dele e botou uma aliança. O pai pegou o chinelinho e botou no pé, dizendo assim, meu filho, vamos fazer uma aliança a partir de hoje? Deixa eu te ensinar de novo. Que você vai fazer as coisas corretas a partir de agora. Deixa eu botar uma sandália nos teus pés, meu filho. Estava dizendo assim, filho, deixa eu cuidar dos teus passos, meu filho. Aquele menino que foi embora, ele foi embora por falta de inteligência financeira. Porque ele queria, o negócio dele era a herança. Era botar a mão no dinheiro. Não tinha inteligência financeira. Qualquer dia eu vou fazer uma live aqui, gente, só para falar do filho pródigo. Tá? Tem uma aula maravilhosa ali para nós empreendedores, falando sobre o filho pródigo. Então, gente, eu sei que a base fundamental, a maior aula que Jesus nos deixa, a fundamentação principal de Jesus ter vindo à Terra, não foi para nos ensinar a ser empreendedores, foi para nos salvar. A principal lição que Jesus nos deixa é de salvação. Ele veio derramar o sangue por nós aqui na Terra. Eu sei que tem pessoas que vêm numa live dessa e assim, o Zé está pegando carona aqui no assunto desse, para falar de empreendedorismo. Jesus não veio para isso. Eu sei que ele não veio para isso, querido. Conheço Bíblia. Já estudei 19 vezes a Bíblia, estudado versículo por versículo, e já li 28 vezes, estou lendo a 29ª, junto com a minha esposa. Não sei tudo, não sei nada, mas não sou tão tolo a não entender o propósito principal de Cristo. O que Jesus veio fazer na terra foi morrer por nós, para que eu e você fôssemos salvos. Ele veio morrer na cruz do Calvário, para, antes de mais nada, para remir os nossos pecados, para que eu e você fosse livre para adorá-lo, para servi-lo, para que rompesse o véu e nós tivéssemos acesso ao reino de Deus. Só que Jesus é tão grande, ele é tão onipotente. Como disse Paulo, quem conseguiu medir a altura, a largura e a profundidade de Deus? Sabe o que está dizendo? Jesus cabe, ele cabe em todos os espaços, ele cabe em qualquer aula, ele cabe em qualquer situação, ele cabe em qualquer tempo, ele cabe em qualquer momento, ele cabe em qualquer empresa, ele cabe no ensinamento familiar. Você quer aprender sobre saúde, você conhece Jesus. Você saber conhecer, saber sobre empreendedorismo, fale sobre Jesus. Eu sei que enquanto eu estou dando esta aula, existem muitos pastores falando sobre o sangue derramado na cruz do Calvário. Eu sei que ele está falando sobre o Jesus Cristo ressuscitado, que nós comemoramos Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo que venceu a morte. Mas Jesus me chamou para ensinar empreendedorismo usando os ensinamentos milenares da Bíblia. Jesus, ele é tudo em nossas vidas, tá bom? Então eu não peguei proveito disso, mas Jesus, o que você quiser ensinar usando as aulas de Jesus, você vai encontrar lá, tá bom? Espero ter deixado aqui uma aula boa para aqueles. Olha aqui, alguém dizendo aqui, Andrade, né? Me lembro um dia que você foi pregar em Ipiranga. Oh, maravilha! Abraço, querido, Deus te abençoe. Então deixa aqui a mensagem para todos vocês, tá bom, gente? E que Jesus ressuscite em nossos corações todos os dias. Deus abençoe.
Feliz Páscoa a todos vocês.